Lucas capítulo 8, e nós vamos ler do 40 a 56. O pastor vai fazer a leitura, você acompanha aí na sua Bíblia. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e se prostrou aos pés de Jesus, e rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, cerca de 12 anos, que estava à morte. E enquanto, pois, ele ia, apertava as multidões. E certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos, e gastou tudo com os médicos, porque ninguém pudera ser curada, chegou-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus: quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Mas disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher, que não passara despercebida, aproximou-se, tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe todo perante o povo a causa que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, repreendeu-lhe e disse: não temas, crê somente e serás salvo. Tendo chegado a casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou. E ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele mandou-lhes que a ninguém contassem o que havia acontecido. Nessa noite nós vamos pensar nesse texto, abordando o tema: a esperança é Jesus. Se a sua esperança estiver no dinheiro, ele vai acabar. Se a sua esperança estiver nos homens, eles vão falhar. Se a sua esperança estiver em você mesmo, você pode pifar. Se a sua esperança estiver na economia, ela pode desgringolar. Se a sua esperança estiver longe do Senhor, ela não vai te sustentar. Naquele dia, a palavra de Deus diz que milhares de pessoas estavam esperando em Jesus de Nazaré. O texto bíblico fala que cada um tinha uma demanda, cada um tinha uma expectativa, cada um tinha uma necessidade. Todos queriam ouvir, todos queriam tocar, todos queriam estar perto de Jesus, todos queriam estar ali muito próximo dele. Jesus era a figura central naquela hora. Mas a palavra de Deus fala que duas pessoas se destacaram naquela multidão. Uma é uma pessoa muito bem conceituada, outra não é nem conhecida. Quem é essa pessoa conceituada? É Jairo, chefe da sinagoga, conhecidíssimo de todos. A outra pessoa, diz a Bíblia, nem nome tinha, não é citada pelo nome, não é conhecida. A única coisa que a Bíblia fala é que ela tinha uma doença terrível, um fluxo de sangue que não parava. Era conhecido como a mulher do fluxo. Duas pessoas, uma muito distinta, outra inominada, estão ali perto do mesmo Senhor. Jairo não tem, a palavra de Deus fala que Jairo tem algo que ele não pode perder. E o que Jairo não pode perder? A sua filha de 12 anos. Ele está apavorado, porque a morte está batendo na porta da sua casa. Sua filha está indo de mal a pior, a situação é gravíssima. A mulher tem algo que ela quer perder. Enquanto Jairo não quer perder a filha, a mulher quer perder alguma coisa. O que ela quer perder? Aquela enfermidade. Ela quer que aquilo saia da vida dela, ela quer que aquilo desapareça da vida dela. Por quê? Porque ela quer ficar sã. A palavra de Deus fala que Jairo pede ajuda publicamente a Jesus. Ele chega de uma forma pública e fala com Jesus. A mulher não. Ela se aproxima por detrás, em silêncio, quietinho, pianinho, e simplesmente toca a vida ou as vestes de Jesus. A Bíblia fala que Jairo não podia esperar. Mas o texto bíblico diz que ele foi obrigado a esperar. Mas em contrapartida, a Bíblia fala que a mulher podia esperar. E o texto bíblico diz que ao invés de poder esperar, ela foi prontamente atendida. E aí a gente não consegue entender. Como é que Jairo não podia esperar e ele foi obrigado a esperar?
E a mulher podia esperar e não esperou? Porque foi atendida totalmente por Jesus, prontamente por Jesus. A palavra de Deus fala ainda que Jairo era um homem público e ele recebeu um milagre no privado, foi preservado na sua intimidade. Mas a palavra de Deus diz que a mulher não era uma mulher pública, era uma mulher simples, e ela recebeu um milagre em público e ela foi resgatada na sua dignidade. É interessante o que o Senhor faz. Muitas vezes Ele nos resgata através do milagre que Ele faz em nossa vida. Jairo era um líder religioso. Aquela mulher nem sequer podia cultuar a Deus. Jairo viveu 12 anos ao lado da filha. A mulher viveu 12 anos com uma enfermidade que a consumia. E agora? O que nós podemos aprender com essas duas experiências aqui? Algumas coisas. E eu queria que você guardasse pelo menos 4 lições importantes. Primeira, a fé é capaz de nos levar a lugares que jamais imaginamos. Você pode repetir isso para a pessoa do lado? Vira para ela e diz assim: a fé é capaz de te levar a lugares que você jamais imaginou. É verdade. A fé é capaz de levar você a lugares que você jamais imaginou. Jairo jamais imaginou que um dia ele estaria onde Jesus está. Por quê? Porque ele não era um seguidor de Jesus. Ele era o líder da sinagoga. Pelo contrário, combatia Jesus. Pelo contrário, dizia que Jesus era uma pessoa falsa, um impostor. Não ele necessariamente, mas os judeus não aceitavam a Jesus como um pregador, como um enviado de Deus. Jairo, então, diz o texto bíblico que ele vai quebrar os paradigmas do seu tempo. E ele vai até Jesus. A fé o levou a quebrar todos os paradigmas e a se aproximar do Senhor. Quem sabe nessa noite você precisa quebrar alguns paradigmas. Precisa quebrar aquelas barreiras que impedem você de chegar até o Senhor. Talvez a sua própria religiosidade. Talvez aqueles conceitos falsos que você aprendeu no passado. Talvez algumas coisas que você carrega ao longo da sua existência, mas que não dão sentido à sua vida. Jairo jamais se imaginou ajoelhado aos pés de Jesus. Mas naquele dia, diz o texto bíblico, que ele se aproxima e se ajoelha aos pés de Jesus. Quem já viu um líder de uma sinagoga ajoelhado diante de Jesus? A fé é capaz de nos levar a isso. A fé é capaz de nos fazer ajoelhar diante dele, reconhecer o seu poder, reconhecer a sua autoridade, reconhecer que nós não somos nada, reconhecer que nós precisamos nos humilhar, reconhecer que nós precisamos nos quebrantar diante dele. E quem sabe nessa noite você também precisa se humilhar diante do Senhor. Chega de carregar tanta empáfia, chega de achar que você é bom demais, chega de achar que você resolve tudo, chega de achar que você é o dono do mundo e não é. Você precisa se prostrar diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Mas nós vamos encontrar aqui Jairo indo pedir ajuda. Era um homem que oferecia ajuda. Era um homem que estava disponível o tempo todo para todas as pessoas. Ele oferecia. Ele agora tem que reconhecer a sua incapacidade. A fé muitas vezes nos leva a reconhecer nossa incapacidade, a nos colocar numa posição para Deus e dizer para Ele: chega, Deus, eu tentei tudo, eu busquei tudo, eu gastei tudo, eu não tenho condição. É nessa condição que a fé quer te colocar nessa noite. E se você se aproxima de Deus nessa noite, nessa condição, pode ter certeza que a sua fé vai operar maravilhas no seu coração. O texto bíblico fala de uma mulher também, que do mesmo jeito vai exercer a sua fé ao aproximar-se do Senhor. Porém a palavra de Deus fala que ela também tem que quebrar paradigmas. Quais são os paradigmas que a mulher tem que quebrar? Todos. Porque a palavra de Deus fala que ela estava impedida de tocar nas pessoas, não podia tocar, em função do fluxo de sangue. Essa mulher tinha alguns estigmas terríveis sobre a vida dela. Ela estava segregada, não só socialmente, mas familiarmente e religiosamente. Não podia tocar em nada, porque ficaria impuro. Não podia ter relacionamento com seu marido, porque era impedido pela lei. E não podia cultuar. Então era uma mulher que tinha que quebrar todos os paradigmas. Tinha. E ela quebrou.
A fé nos leva a vencer as barreiras que estão diante de nós. O texto bíblico diz que essa mulher também teve que enfrentar uma multidão. E a multidão que seguia Jesus não era pequena, era muito maior do que nós imaginamos. Todos queriam estar do lado dele, todos queriam estar próximo a ele, todos queriam esbarrar em Jesus, todos. E como essa mulher vai aproximar? Ela tem uma multidão para passar por ela. Ela tem uma multidão a vencer, mas a fé me ajuda a vencer as multidões. A fé me ajuda a transpor as multidões e a ir até aos pés do Salvador. O texto bíblico vai nos ensinar uma segunda lição. A primeira é: a fé é capaz de nos levar aonde jamais imaginamos. Mas a segunda lição que nós vamos aprender aqui é que quando nós dependemos de Jesus, nós vencemos toda a nossa ansiedade. Diga isso para a pessoa da frente. Cutuca nele e diz assim: quando você depende de Jesus, você vence toda a sua ansiedade. Estava voltando de Pernambuco ontem à noite. E quando nós saímos do aeroporto de Recife, assim que nós saímos, o avião andou meia hora, aí de repente o avião começou a fazer círculos. E eu estava um pouquinho sonolento, eu estava querendo cochilar, mas aí o avião começou a fazer círculo, aí eu percebi. E tinha uma senhora do meu lado, e o olho dela estava regalado. E ela disse: eu estava olhando para o senhor, para ver se o senhor estava com tanto medo quanto eu. Disse: mas como assim? Ela disse: não, o senhor estava dormindo. Eu fiquei: oh Deus, me ajuda a dormir esse sono. Esse homem não está vendo nada, e ele não vai sofrer como eu estou sofrendo. Minha mão está suando, porque tem alguma coisa errada com esse avião. Eu disse: o que houve? Aí o piloto entra e fala: olha, parece-me que o porão da frente ficou aberto. E se o porão da frente está aberto, a cabine vai ficar vai despressurizar a cabine. E despressurizando a cabine, isso significa que se eu subir o avião, todo mundo desmaia e aí já era. O piloto disse: eu vou ter que voltar. Aí o piloto está lá, dando aquelas voltas, só que tem um problema. A aeronave está carregada de combustível. E nós estamos com muito peso para aterrissar. Não podemos, então vamos ter que gastar o combustível rodando. Aí é que a mulher arregalou o olho. Ela falou assim: Jesus tem poder. E ela ficou, estava quase assim, né? Ai. Eu: fica tranquila, tá tudo bem, né? Ou a gasolina vai queimar aí, a gente vai ficar dando volta. Ela disse: eu acho que o pessoal lá embaixo está filmando o avião, né? Que está dando volta, dá volta. Mas lá pelas tantas, o piloto diz: olha, decidimos prosseguir a viagem. Aí a mulher ficou mais arregalada o olho ainda, porque quando o piloto toma essa decisão, ela pensou: gastou a gasolina e não vai ter gasolina para chegar. E ela então fica mais apavorada. E aí eu disse: fica tranquilo que ele sabe, sempre coloca uma gasolina a mais, não vai ser o avião da Chapecoense, fica tranquila, nós vamos chegar lá, vai dar tudo certo. Ela estava apavoradíssima. O piloto disse: olha, estou achando que foi uma falha no sistema, etc. Daí a pouco, todo mundo no avião começou a perguntar: que negócio é esse que falha no sistema? Como é que é? Vai dar certo? Não vai dar certo? Esse sistema está funcionando mesmo? E se der falha nas outras coisas? Aí a mulher regalou o olho de novo. Por quê? Porque as pessoas estavam comentando no avião. Aí o piloto entra e diz: olha, gente, quero garantir a vocês, está tudo seguro, tudo tranquilo, o sistema está funcionando, só deu essa pequena coisa lá. Aí ela vai, graças a Deus, né? Foi uma oportunidade para eu falar de Jesus para ela, de mostrar para ela que a ansiedade não faz a gente chegar a lugar nenhum. A ansiedade é uma cadeira de balanço. Ela balança você para lá e para cá, para lá e para cá, mas não te tira do lugar. Naquele dia tinha duas pessoas ansiosas. Uma se chamava Jairo e a outra se chamava, não tinha um nome, era a mulher hemorrágica. O texto bíblico vai nos falar, e o texto fala que a ansiedade faz as coisas mudarem. E naquele dia o coração de Jairo vai ficar tão ansioso, que o caminho mais longo que ele vai percorrer na sua vida é aquele. Talvez a casa de Jairo não fosse nem tão longe onde Jesus estava. Eu creio que era perto. Talvez a casa de Jairo fosse alguns quarteirões onde Jesus estava. Mas parecia que aquele caminho se tornou o caminho mais longo da vida dele. Por quê? Porque a ansiedade estava no coração dele.
E quando a ansiedade está no nosso coração, parece que 1 minuto são 10 horas. Parece que 2 passos são quilômetros. Parece que algumas situações são totalmente diferentes, porque a ansiedade vai tomando conta do nosso coração, e também tomou conta do coração. E agora Jairo tem uma multidão, e ele chega e fala: Jesus, você vai à minha casa? Jesus disse: vou. Ele diz: ótimo, então vamos. Mas ele pensou no coração dele, ele pensou: vamos, seria Jesus sair correndo com ele e ir. Mas tinha uma multidão. E à medida que a multidão ia, Jesus ia, a coisa ia apertando e o coração dele ia ficando tenso. Mas lá pelas tantas, a Bíblia diz que então há uma interrupção na caminhada. E a ansiedade faz com que o coração de Jairo saia pela boca. Jesus vai dar atenção a uma mulher. Que mulher? A mulher hemorrágica. Jesus vai parar e vai fazer uma pergunta. E a pergunta de Jesus para Pedro é absurda. Porque Jesus pergunta: quem me tocou? Quando ele pergunta quem me tocou, ele não está perguntando assim: tem alguém esbarrando em mim? Não, ele sabia que tinha. Mas era mais, ele estava perguntando quem me tocou intencionalmente, quem me tocou com fé, quem me tocou com um propósito na sua vida, quem me tocou com o interesse de que eu fizesse alguma coisa com ela, quem é que me tocou assim? Aí é diferente. Pedro diz: Senhor, tem um monte de gente empurrando para lá e para cá. Diz: não, tem uma pessoa que me tocou de uma forma tão objetiva, que de mim saiu o poder. Quero fazer uma pergunta a você que está aqui nessa noite. Olha para mim. Você já tocou em Jesus de uma forma tão objetiva, de uma forma tão direta, de uma forma tão intencional, que dele saiu o poder? Perceba, ele falou: de mim saiu o poder. A intencionalidade dessa pessoa foi tão grande que de mim saiu o poder. E aí a Bíblia diz que ele para e começa a procurar, e etc, etc. E daí a pouco aquela mulher se apresenta, e ele vai entabular um diálogo com ela, e aí já o coração de Jairo já queria sair pela boca, já não aguentava mais, era perda de tempo, ficar ali falando com aquela mulher, e Jesus: ó, mulher, você que me tocou fui eu, Senhor, eu estava assim. Ela conta a história, ela diz que gastou o dinheiro dela todo com os médicos, ela vai contando, e Jairo lá, preocupado: Jesus tem que ir para minha casa, Jesus tem que ir para minha casa. E o texto bíblico diz que Jesus termina a sua fala com aquela mulher, dizendo para ela: vai, minha filha, pode voltar para a tua casa, porque a tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto Jesus fala de paz para a mulher, o coração de Jairo está em guerra, porque o coração dele está cheio de ansiedade. E a ansiedade dele é que ele sabia que as coisas estavam piorando na sua casa. Ele sabia que a situação estava ficando crítica na sua casa. Mas, meus irmãos, muitas vezes, nessa hora em que a ansiedade aumenta, é a hora que nós temos mais que depender do Senhor. É a hora. E eu quero dizer que se você tem um coração ansioso, não adianta. Você precisa descansar no Senhor. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A tua ansiedade não vai levar você a nada, não vai mudar a tua situação, mas se você confiar no Senhor nessa noite e entregar a Ele a tua preocupação, teu problema, pode ter certeza que a mudança virá. E foi isso que aquela mulher fez. Mas eu olho para esse texto e eu aprendo uma terceira lição. E a terceira lição que eu aprendo é que quando nós escolhemos obedecer a Cristo, nós recebemos o melhor. Você pode dizer isso? Quando eu escolho obedecer a Cristo, eu recebo o melhor. Isso aconteceu. Jairo estava caminhando com Jesus e terminou aquele diálogo e de repente chega a notícia. E a notícia que chega é essa: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Os que dão a notícia estão colocando um ponto final na caminhada de Jairo. Os que dão a notícia estão dizendo para ele: não adianta mais. Os que dão a notícia estão dizendo: você está sendo mais uma pedra no sapato do mestre. Sai de perto dele, não adianta mais caminhar com ele. Mas se os homens têm uma notícia dessa para você, Jesus tem uma notícia diferente para contrapor. E qual é a notícia que Jesus dá a Jairo? Jesus vira para ele e diz assim: não temas, crê somente, ela será salva. Prestou atenção? Não temas, crê somente, ela será salva. Agora a caminhada de Jairo é diferente. Agora ele tem que caminhar crendo contra aquilo que as pessoas estão dizendo.
ele precisa vencer o medo, ele precisa vencer a péssima notícia, ele precisa vencer aquele exame que deram para ele precisa vencer aquela constatação. Eu não sei se você tem recebido péssimas notícias, mas a pior coisa que tem é quando uma pessoa abre um exame que ele vai fazer e ele lê lá algo que ele não entende, mas que ele começa a deduzir que aquilo lá não é nada bom. Jairo não ouviu isso. Jairo ouviu que a situação estava muito pior do que ele imaginava. Só que Jesus pede para ele: crê. Crê em quem? Crê em mim. Eu sou a esperança para você, Jairo. Não há outra esperança. Ou você crê em mim, caminha comigo, ou você vai caminhar sozinho para a sua casa, para a casa da tristeza, para a casa da morte. E agora? Jairo tem que caminhar pela fé. E eu quero te desafiar a caminhar pela fé nessa noite. Mas ele disse uma segunda coisa. Ele falou para Jairo assim: Jairo, você não pode temer, você tem que crer. Crer naquilo que eu estou te dizendo. E o que eu estou dizendo? Sua filha será salva. Eu garanto a você, sua filha será salva. E agora Jairo tem que tomar posse da promessa do Senhor. E se você quer ser vitorioso, você tem que tomar posse da promessa do Senhor. Porque se você não toma posse dessa promessa, o que vai acontecer? Você vai caminhar para as suas frustrações. Agora você tem que decidir: ou você me obedece, caminha comigo, ou você recua e volta para a sua casa sozinho. O que você quer? Eu vou caminhar com o Senhor. Eu vou lhe obedecer. Eu não vou temer, eu vou crer e eu vou experimentar o que o Senhor está me dizendo. E Ele vai. Aí nós chegamos na quarta e última lição desse texto. Quando Jesus entra em nossa casa, tudo muda. Repita isso comigo. Quando Jesus entra em nossa casa, tudo muda. Quando Jairo chega na sua casa, e Jesus também, não é mais a casa que ele deixou. A casa que ele deixou era a casa da preocupação. A casa que ele deixou era a casa da ansiedade. A casa que ele deixou era a casa da tristeza e do desespero. Mas a casa que ele chega agora é a casa da morte, da desilusão, da tristeza. É a casa da derrota. Ele entra numa casa diferente da que ele deixou. Mais do que isso, a casa que Jairo entra é a casa em que as pessoas já estão ali cultuando ao melhor, celebrando ao melhor, falando com Deus ao melhor, dizendo: não dá mais. E quando Jesus entra, Jesus diz para aquelas pessoas que estão ali: essa menina não morreu, ela dorme. Essa menina não está morta, ela vai se levantar. Aí a casa de Jairo passa a ser a casa da incredulidade. Porque aí todo mundo começa a rir. Eu nunca fui num funeral que todo mundo fica rindo. Eu já vi pessoas brincando no funeral, conversando coisas que não tem nada a ver, para passar o tempo, isso é normal acontecer. Mas nunca vi no funeral uma pessoa ir falar e todo mundo começar a rir. Isso acontece na casa de Jairo. Jesus fala e as pessoas riem, porque a casa dele agora se transforma a casa da incredulidade. Por quê? Porque a convicção daquelas pessoas é que o fim tinha chegado. E talvez você pense também que o fim chegou para você, que o fim chegou para a sua situação, e isso é uma convicção falsa que você guarda no coração. E talvez por causa dessa incredulidade, Jesus chama Pedro, Tiago e João, Jairo e a sua esposa, e diz: vem cá, vamos entrar aqui nesse quarto, fecha a porta. Jesus precisava estar ali com aqueles 5. Pedro, Tiago e João, Jairo e a sua esposa. E naquela hora disse: Jairo, eu não disse para você caminhar comigo? Disse. Eu não disse para você não temer? Disse. Eu não disse para você crer? Sim. Então agora, Jairo, eu quero que você preste atenção. Ouça o que eu vou dizer. Menina, eu ordeno a você, levante-se. E a menina se levantou. Aquele é um momento em que a casa de Jairo se torna uma casa da transformação, da ressurreição, a casa do milagre, porque Jairo expulsou a falta de fé do seu coração, Jairo expulsou a desconfiança do seu coração, Jairo expulsou a incredulidade do seu coração. Agora a casa dele se tornou a casa da misericórdia de Deus, se tornou a casa do milagre. E o texto bíblico diz que Jesus dá uma ordem, e a ordem que Jesus deu é que dessem de comer. Então a casa do Jairo agora se torna a casa em que os vínculos são restabelecidos. A menina morta não podia comer,
A menina morta não podia ser cuidada. A menina morta não podia ser ajudada. A menina morta não poderia estabelecer vínculos. Mas agora Jesus diz: estabelece o vínculo aí com a sua filha. Dá o principal. Vai lá e alimenta a sua filha. Jesus então traz novos vínculos àquela casa. Porque ele está ali e quando Jesus entra numa casa, tudo muda. A ansiedade de Jairo vai a zero. Ele zera a ansiedade do coração dele. Não há mais ansiedade no coração dele. Ele vê que a filha está perfeita. Ele vê que a filha está saudável. Ele vê que a filha sorri. Ele vê que um milagre aconteceu na casa dele. A ansiedade que o dominou agora não domina mais. Porque a casa de Jairo passou a ser a casa da vitória. Vitória de quê? Da fé. Vitória da esperança e vitória da confiança em Jesus. Eu termino dizendo, Jairo então experimenta o novo de Jesus para a vida dele. Jairo e sua esposa, diz o texto, e é interessante que Lucas diz isso, e seus pais ficaram maravilhados. Querido, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu quero finalizar pensando nisso. Você jamais ficará maravilhado se Jesus não entrar em sua vida. Jamais você ficará maravilhado se Jesus não entrar na sua casa. A Bíblia diz que a mulher e Jairo ficaram maravilhados. Por quê? Porque Jesus entrou para fazer a maravilha na casa deles. O que eles não podiam fazer, Jesus estava fazendo. O que era impossível para eles, Jesus estava fazendo. E o texto bíblico então diz que eles ficam maravilhados. E tão maravilhados que eles ficam. E aí ele diz, eu imagino lá no seu coração, valeu a pena ir aos pés de Jesus. Valeu a pena me curvar diante dele. Valeu a pena esperar o tempo dele. Valeu a pena confiar na palavra dele. Valeu a pena experimentar o milagre dele. E eu quero perguntar, será que você também precisa, como Jairo, de um milagre na sua vida? Será que você também precisa que o Senhor intervenha na sua casa? A fé que salva, que restaura, ela nasce muitas vezes de um desengano. O coração de Jairo estava assim, desenganado, a menina desenganada, a esposa. Mas a fé salvadora, ela também nasce de uma decisão. Jairo decidiu ir a Cristo, e você precisa decidir. A fé salvadora, ela nos leva aos pés do Senhor. A fé salvadora, ela nos leva a ser sinceros com o Senhor e ser recompensados por Ele. Quando somos sinceros com o Senhor, fiéis ao Senhor, somos recompensados por Ele. Eu olho para esse texto e eu descubro o seguinte, que a fé de Jairo estava escondida, mas a fé dele foi revelada publicamente, e por isso ele foi recompensado pelo Senhor. E quem sabe, nessa noite Deus quer também alcançar você, com a sua graça, com o seu poder e com a sua misericórdia. Você crê nisso? Então eu quero convidar você para curvar a sua cabeça. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua caminhada, mas nessa noite eu quero dizer algo para você, e eu queria que você pensasse agora sobre isso que eu vou dizer. A sua fé é capaz de levar você ao lugar que você jamais imaginou. Isso só é possível se você olhar para Cristo nessa noite. Talvez a tua fé não levou você a experimentar o que Ele quer te dar, porque você não foi a Ele ainda. Jairo poderia ter ido em qualquer lugar, mas jamais teria recebido o que recebeu de Jesus, porque só Jesus poderia fazer um milagre na vida dele. A tua fé é capaz de levar você a experimentar algo que jamais você imaginou. Outra coisa importante para pensar agora: você vai vencer a ansiedade com Jesus, ou você vai viver nutrindo a sua ansiedade no seu coração? Você vai fazer como diz a Bíblia, vai depender de Jesus e vencer a ansiedade, ou vai viver manipulado por ela? A terceira coisa que eu quero perguntar: será que você está disposto a obedecer a Jesus e a confiar nele, mesmo que tudo pareça contrário? Você está disposto a, como Jairo, obedecer ao Senhor e receber o melhor dele? Ele
quer dar o melhor para você nessa noite. Mas é preciso que Ele entre na sua casa, na sua vida, para fazer morada, para entrar e fazer a maravilha que Ele deseja. A primeira delas, Ele quer mudar o teu coração, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer transformar a tua casa, Ele quer trazer a cura, Ele quer trazer a libertação que você precisa. Eu pergunto, você gostaria nessa noite de dizer: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Jesus, eu preciso de um milagre na minha vida e eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Você deseja isso? Erga a sua mão agora. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Eu preciso, pastor, eu quero colocar a minha vida nas mãos do Salvador Jesus. Estou vendo vocês lá, glória a Deus, aleluia, amém. Deus abençoe você também, estou vendo lá. Tem mais alguém? Pode erguer a sua mão bem alto. Eu preciso de Jesus nessa noite. Deus abençoe, glória a Deus. Tem mais alguém? Pode erguer bem alto a sua mão onde você estiver. Eu preciso de Jesus nessa noite. Eu quero colocar a minha vida nas mãos dele. Eu quero confiar. Deus abençoe vocês aí em cima. Eu estou vendo. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém aqui embaixo? Gostaria de colocar a sua vida. Estou vendo a senhora aqui. Deus abençoe. O Senhor quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer entrar na sua vida, na sua casa. Ele quer entrar lá para tirar aquilo que Satanás muitas vezes colocou lá: a desesperança, o medo, a tristeza, o fracasso. O Senhor quer dar uma nova perspectiva ao seu coração, mas você precisa convidá-lo para ir à sua casa. Jairo convidou Jesus para ir à sua casa e Jesus foi com ele. E a ida de Jesus lá mudou toda a sua vida. Você crê nisso? Você crê que o Senhor pode mudar a tua vida? Então ergue a sua mão. Tem mais alguém? Gostaria de Deus abençoe você. Deus abençoe você. Glória a Deus. Aleluia. Quem mais? Pode erguer bem alta a sua mão. Nós vamos ficar em pé agora. Nós vamos cantar. E eu quero convidar você que ergueu a sua mão aqui embaixo, lá na galeria, para oração comigo aqui à frente. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui agora para oração comigo. Você que está lá em cima, desce aqui, por favor, para essa oração juntos aqui na presença do Senhor. Vem aqui agora. A senhora vem aqui, o jovem vem aqui à frente também para uma oração comigo nesse momento. Vamos cantar bem suave essa canção. E eu queria que você viesse aqui. Sai do seu lugar agora, mesmo que você não ergueu a sua mão. Eu preciso, pastor, de Jesus nessa noite. Eu quero colocar a minha vida nas mãos do Salvador Jesus. Eu preciso da graça dele, do poder dele, da misericórdia dele, do perdão dele. Então vem, dá o teu passo de fé agora. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Faça como essas pessoas aqui. Vem, pode vir. Você que está na galeria, desce aqui, por favor. Você que ergueu a sua mão, você que não ergueu, agora é a hora de você colocar o seu coração nas mãos do Senhor. E Ele quer fazer maravilhas na sua vida nessa noite. Você crê nisso? Então vem, dá o teu passo de fé agora. Circunstâncias não vão alterar as promessas do Senhor. Vem, pode vir, dá o teu passo de fé. Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso do teu poder. Eu preciso da tua misericórdia. Eu quero colocar o meu coração nas mãos do Senhor. Você crê nisso? Então canta. Diga isso para o Senhor nessa noite. Brilhará. Sempre cuidará de mim. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz o milagre acontecer. Posso e descansar a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Se tem mais alguém, se o Espírito Santo está falando com você, para você experimentar pela fé coisas inimagináveis, corre para cá. Vem, dá o teu passo agora. Vem aqui à frente. Coloca a sua vida nas mãos de Jesus. Experimente o milagre que Ele quer fazer na sua vida nessa noite. Vamos orar? Pai, quero te agradecer pela vida dessas pessoas que estão aqui. Cada uma delas é especial aos olhos do Senhor. O Senhor ama cada uma dessas pessoas com amor eterno. E o Senhor quer fazer maravilhas nas suas vidas. O Senhor fez na vida daquela mulher, Senhor, que sofria tanto tempo e que gastou tudo que tinha com os médicos e não
pôde, Senhor, resolver nada, mas na presença do Senhor, ela encontrou cura, ela encontrou paz, ela encontrou esperança. Senhor, obrigado porque o Senhor traz essas pessoas aqui, para que eles também possam depositar a sua fé no Senhor. Que essa noite seja uma noite de salvação, de libertação, de cura, de transformação. Que assim como a casa de Jairo foi transformada, a vida dessas pessoas também seja, seus lares sejam. Senhor, eu oro por tantos outros que estão aqui, que ainda não tiveram coragem de dar o seu passo de fé. Convence-os nessa noite, que antes de dormirem, possam dizer: Jesus, eu creio no teu poder, eu creio na tua misericórdia, eu creio no teu perdão, e que possam assim entregar a sua vida ao Senhor. Cuida, Senhor, todos eles que estão aqui, derrama a tua bênção. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Vou pedir vocês que estão aqui para acompanhar o pastor Henry, porque ele vai dar uma literatura da igreja para vocês. Por favor, vamos com ele. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Meus irmãos, feche os seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. 5 abraços e assim encerramos o culto dessa noite.